lugar, clamando por misericórdia, pelo Teu perdão, mas também por um renovo, Pai, que só o Teu Espírito Santo é capaz de nos trazer. Abre o nosso entendimento, Senhor, a respeito de quem Tu és. Abre o nosso entendimento a respeito da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Pai, que tem o poder de nos transformar, de nos mover de lugar. Que assim seja com cada um que aqui está, com cada um que acompanha agora lá pela internet, Pai, em nome de Jesus. Tu és a pessoa mais importante neste lugar, em cada casa conectada conosco nessa hora. Assim nós cremos e declaramos para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meu amado. Glória a Deus. Você pode assentar, se você puder aí olhar para pelo menos umas 3 pessoas, fazer um positivo para ele, um tchau. Diga uma palavra de incentivo, você que está em casa e na internet também. Aproveita aí no chat aí para você cumprimentar a turma. Estamos conectados, hoje é um tempo diferente, né? Entramos nessa série, ou a partir de hoje, chamado Sonho e Destino. Nossa igreja lá em Curitiba também, um abraço pessoal que está lá em Curitiba, está nos acompanhando simultaneamente conosco, vai estar às 10 semanas aí conosco. As igrejas da nossa região, aqui em Tijucas, depois Balneário, lá em Timbó, também estarão entrando dentro da série ao longo das próximas semanas, porque cremos que o Senhor tem algo específico a trabalhar com a nossa igreja, com o povo que se reúne aí, a respeito dessa história tão preciosa, tão conhecida, que é a vida de José. E eu recomendei para vocês um livro do pastor Robert Morris. Eu até não estou com um exemplar aqui, se o pessoal puder me trazer lá. É um livro em que nós nos baseamos para fazer essa série. O pastor Robert é o pastor sênior lá da igreja Gateway nos Estados Unidos, uma das maiores igrejas, a igreja do Lamar e da Kimberly, que estiveram aqui conosco. Então nós nos baseamos nesse livro, nessa série. Obrigado, pastor. Está aqui para você. Nós conseguimos aí praticamente a um preço de custo para que a igreja toda pudesse ter acesso. Então pelo menos um por família, se você puder acompanhar conosco, um capítulo por semana. O nome da série é o nome do livro, é baseado nesse livro aqui. Então vão ter verdades muito preciosas que você vai poder aprofundar ao longo da semana, se você acompanhar com a tua família. Não leia sozinho, né? Tem aquele momento de leitura familiar, talvez algo inédito aí na tua casa. Nunca li um livro. Você tem que ler, querido. Deus escolheu se revelar ao mundo através de um livro. Então não interessa se você gosta ou não gosta de ler, você tem que ler. Então começa aí por algo, claro, pela Bíblia, né? Mas é bem fácil a leitura, tem muito testemunho aqui que eu acho significativo. Se você não adquiriu, não tem muitos, mas aqueles que a gente conseguiu está lá atrás, então não perca, corra lá. E também, olha que legal, né? A gente vai entrando na modernidade. Se você tiver aquele aplicativo chamado YouVersion, creio que muitas pessoas têm, né? É um aplicativo da Bíblia que eu uso. Nós fizemos um evento dentro desse aplicativo. Então tem um link que vai ser disparado agora lá o pessoal que está na internet, quiser entrar por ali. Vocês que estão aqui, vai estar no Instagram ou pelo WhatsApp, os grupos do WhatsApp vai estar rodando ali, você vai receber um link, ou então você entra simplesmente no aplicativo do YouVersion, você aperta no botãozinho mais aqui embaixo, e dentro desse mais vai ter eventos. Provavelmente agora vai estar, entre os eventos ao vivo, vai estar escrito assim, do Sonho ou Destino, que é a nossa série. Então se você entrar dentro do aplicativo, vai estar lá todos os pontos que eu vou falar hoje, todos os textos que eu vou usar, as frases que eu coloquei ali, dividi em 3 pontos, as frases que eu vou recitar para você. Então vai estar aqui, você pode salvar esse evento e durante a semana você pode fazer o teu devocional na tua casa, acompanhar o que é mesmo que foi trabalhado nessa semana. Aí você vai poder acompanhar tudo aqui esmiuçadinho. Esse primeiro eu coloquei o que você deveria colocar em anotações. Se você entrar pelo aplicativo, vai estar um monte de frases lá. Nas próximas eu não vou colocar não, esse aqui eu coloquei só como exemplo do que você deveria escrever. Então vai estar assim, bem completo, quase que o esboço da mensagem inteira de hoje, tá? Mas nas próximas a ideia é que você pegue os pontos e você mesmo escreva aquilo que eu te dei de ideia aqui. Amém, querido? Então tem um monte de lugar para você acompanhar nas próximas semanas, você não pode ficar de fora disso, nós entendemos que é muito importante. Então abra a tua Bíblia comigo no nosso texto-chave, vamos começar lá no capítulo 37 de Gênesis, facinho, primeiro livro da Bíblia, não tem erro de achar, estamos lá bem tranquilo. Só 0 tempo para mim de novo ali, Vanessa, que esse aqui eu precisava dar esses avisos ali. Capítulo 37 de Gênesis. Nosso texto ele vai estar do verso 1 ao 11 hoje. Nós vamos acompanhar toda a história de José. José era nessa época aqui o filho mais novo
de Jacó, vocês lembram de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, né, os filhos da promessa. Jacó teve 12 filhos, e nesse momento ele é o mais novo, depois vai nascer um depois logo dele, né? Mas ele é o mais novo dos filhos. Nós começamos a trajetória dele aqui. Jacó, verso 1, habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Essa é a Nova Versão Internacional. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Israel é Jacó, tá, querido? Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, então você vai ver muitas vezes aqui Israel, Jacó, é a mesma pessoa. Okay? Então Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de outros filhos, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: eu tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Tem um monte de coisa aqui que eu quero tentar explanar para você nos próximos 32 minutos. Querido, todos nós temos um sonho. Já existe um jargão aí fora aí que o homem que não tem um sonho, ele já está morto, ele só não assinou a certidão de óbito ainda. Mas todos nós temos um sonho e um destino em Deus. E todo destino, todo lugar final, todo objetivo, toda meta, ele começa sempre com um sonho. O nome da nossa série é Do Sonho ao Destino. E nós vamos ver que precisa haver um sonho dentro de nós, precisa haver uma meta dentro de nós para várias coisas, mas a chave está em: será que esse sonho é de Deus? Será que esse objetivo maior, essa meta de vida, isso que nós chamamos de sonho, né, é de Deus? É da vontade de Deus que isso aconteça? E a grande pergunta é: como é que eu sei que esse sonho que eu tenho, ou que essa meta, ou que essa ambição, às vezes, que a gente coloca, é de Deus? Eu creio que essa é a grande chave para nós. Nós vamos ver aqui, através da história de José, que todo sonho, ou melhor, todo destino começa com um sonho, mas até que eu consiga chegar ao meu destino, existem alguns testes que eu vou precisar passar, se o meu sonho for de Deus. Se o meu sonho for de Deus, você vai perceber um padrão se repetindo ao longo de toda a Bíblia, e portanto se aplica a todos nós. Para chegarmos ao nosso destino, existe uma série de testes que nós precisamos passar, e esses testes não tem a ver com Deus querendo nos torturar, não tem a ver com Deus querendo: eu quero que você sofra bastante agora, para daí então você ser merecedor. Não, isso tem a ver com Deus preparando o nosso caráter para muitas coisas. Mas o fato é que também acontece o seguinte: nós olhamos para outras pessoas e vemos elas chegando ao destino delas, ou que nós achamos que é o destino. Nós olhamos para outras pessoas e vemos elas tendo sucesso em muitas coisas, e às vezes nós olhamos para nós assim e perguntamos: por que está me impedindo, Senhor? Poxa, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho tantas coisas que eu acho que é o Senhor que até colocou no meu coração, mas por que eu não cheguei lá ainda? Por que é mais difícil para mim? Por que essa daqui, o marido dela já chegou a Jesus e eu ainda estou batalhando? Por que esse aqui já conseguiu ter filhos e eu ainda não? Por que esse aqui já resolveram os conflitos familiares e eu ainda não? Por que esse aqui já prosperou nos negócios e eu ainda estou patinando? Enfim, tantos e tantos sonhos em tantas e tantas áreas, querido. Tem tantas lições aqui. O verso 8 vai nos dizer algo que vai se repetir aqui 3 vezes pelo aquilo que eu contei. É que os irmãos o odiavam mais.
3 vezes você vai ver o texto se referindo a eles odiavam ele ainda mais. E 3 vezes você vai ver ele dizendo assim que ele contava algumas coisas. Isso aqui tem algo particular dentro disso tudo. Mas o fato é que José teve esse sonho com 17 anos. E se você adiantar algumas páginas, você vai ver lá em Gênesis 41, verso 46, que quando José tinha 30 anos, ele começou a chegar no seu destino e estava diante do faraó. Portanto, 13 anos se passaram até que José chegasse ao seu destino. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus não deu o sonho para ele quando ele tinha 29 anos, 28 anos, 25 anos? Por que é que Deus deu com 17 e foi cumprir só aos 30? Essa é uma pergunta que eu quero responder lá no final da palavra. Mas o fato é que todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um destino, mas nós temos que nós precisamos passar por alguns testes antes de nós chegarmos ao nosso destino. E o primeiro teste que eu quero trabalhar contigo hoje se chama o teste do orgulho. Qual é o primeiro ponto? Deus tem um sonho para você. Se você está acompanhando aí no aplicativo do YouVersion, já vai estar lá para você. Deus tem um sonho para você. Repita aí para você lembrar disso. Diga assim: Deus tem um sonho para mim. Deus tem um sonho para mim. O sonho de José era de Deus, sim ou não? Tinha um sonho de Deus? Ok, por que tantas coisas ruins começaram a acontecer logo na sequência? Logo na sequência que ele teve o sonho, poxa, esse sonho que ele teve era verdade ou não é, querido? Você conhece a história depois, se você não conhece, você vai ler essa semana, né? Era verdade ou não era? Ia acontecer aquilo que ele sonhou ou não era? Mas por que aconteceu tanta coisa errada? Entre aspas. Por que aconteceu tanta tragédia na vida dele depois que Deus revelou um sonho? Imagine você sai daqui hoje, nessa manhã, com Deus confirma no teu coração um sonho grandioso, algo extraordinário. Qual seria a motivação ou qual seria a sensação do teu coração? Poxa, agora sim, segunda-feira vai ser o melhor dos dias, vai dar tudo certo. Agora Deus me deu um sonho, Deus confirmou, aleluia, glória a Deus. Agora nada vai me estressar, nada vai abalar, nada vai tirar a convicção que eu tenho a respeito desse sonho. Querido, muitas vezes isso vai acontecer. O fato é que nós, quando Deus fala conosco, nós supomos por nós mesmos, não pela palavra de Deus, que dali por diante tudo vai dar certo. Cada lugar, a primeira coisa, o primeiro negócio que você vai fazer na segunda-feira vai abrir as portas. Deus falou, Deus disse. A primeira conversa que você vai ter com o seu cônjuge, com o seu familiar, se o teu conflito é familiar, vai tudo dar certo, Deus vai abrir as portas. Ei, cuidado. Cuidado, porque quando Deus coloca um sonho sobre você, a primeira coisa que Ele faz é começar a trabalhar no seu caráter. Antes de você chegar no teu destino, o seu sonho precisa ser trabalhado. Antes de você chegar ao seu destino, o seu caráter precisa ser trabalhado. E você nunca, guarde isso, você nunca vai chegar ao seu destino se não deixar Deus trabalhar no teu caráter. Guarde isso para você, querido. Isso é bíblico, sabe? Deus realmente coloca sonhos no nosso coração. Não tenho dúvidas a respeito disso. E olha, o sonho de Deus para você é muito melhor do que aquele que você pode imaginar. Você pode criar os seus próprios sonhos, as suas próprias metas, mas se você buscar o sonho de Deus, ele é melhor. E deixa eu dizer outra coisa para você. O destino que você vai chegar, se for de Deus, é muito maior do que aquele que você acha. O sonho de Deus não somente é melhor, mas o destino que Ele tem para você é maior do que qualquer coisa que você pode imaginar na terra. Sabe, espiritualmente falando, ou olhando lá bem para frente, Coríntios nos fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente do ser humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, isso vai se concretizar na plenitude quando estivermos na glória. Não há nada aqui, não há nada de melhor daqui, nenhum castelo em qualquer lugar do mundo que se compare àquilo que Deus tem preparado para nós. Mas existem algumas coisas que nós vamos desfrutar aqui sim. Agora, a chave é: não persiga o sonho. Persiga aquele que doa o sonho. Muitas vezes as pessoas, quando têm um sonho, o que elas fazem? Elas correm atrás do sonho. Meu sonho é a minha casa. E ela passa a vida inteira correndo para construir uma casa. Meu sonho é ter aquele carro. É a vida inteira para construir aquele carro. O meu sonho é a minha família. Você passa a vida inteira se estressando com a tua família ali e nunca chega numa realização plena e máxima. Porque quando você tem a casa, você vive um pouco lá e depois ela se torna passada, lá o conceito muda, agora o conceito aberto, tem que quebrar todas as paredes, depois muda, e aí vai, nunca vai estar satisfeito. O carro que você tanto queria, dali um pouco já sai de moda, enfim, as coisas terrenas são coisas para nós medirmos e conquistarmos, sim, mas não são
a plenitude do sonho de Deus para você. O sonho de Deus para você não se limita a finanças. O sonho de Deus para você não se limita à família. Eu tenho um sonho. Geralmente o nosso sonho é só focado aqui. Busque o doador do sonho, querido. Não fique perseguindo apenas o sonho que Ele te deu, mas busque o doador do sonho. Quem é Ele? Ele é aquele que revela. Ele é aquele que realiza. Ele é aquele que te dá a habilidade para chegar nesse sonho. Agora, tem um texto lá em Números, uma situação que aconteceu com Moisés, para eu reafirmar isso que eu estou dizendo. Olha, ouçam as minhas palavras. Isso é Deus falando para o povo. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele eu me revelo em visões. Em sonho eu falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigma. Qual é a razão de Deus falar diferente com Moisés? Deus deu sonho para Moisés? Amém ou não? Poxa, libertar o povo do Egito, conquistar a terra prometida, que sonho é esse? Mas você acha que Moisés estava procurando a terra prometida de fato? Nós vamos ver que depois ele nem chegou a entrar de fato na terra prometida, né? O que tinha de diferente em Moisés? Você vai perceber em muitos momentos da vida dele que ele buscava o Senhor face a face. Ele tinha alguns privilégios de chegar diante do Senhor. Em um dia, em um desses privilégios, ele falou assim: Senhor, me mostra a tua face. Deus falou: Moisés, não posso, você não aguenta, a glória é muita, eu vou te dar uma colher de chá aqui, mas eu não posso. Mas o que Deus está falando assim? Olha, Moisés, ele tem um desejo por mim, por me conhecer mais do que entrar no sonho dele, que é a terra prometida. De fato, mais tarde eu até vou falar para ele que ele nem vai entrar, mas vai estar tudo ok para ele, porque o desejo maior dele não é perseguir o sonho, é perseguir o doador de sonho. Sabe, muitas vezes eu e você ficamos circulando, muitas vezes eu e você ficamos frustrados, muitas vezes eu e você queremos até pressionar Deus, mas o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor usou irmã tal, o Senhor usou irmã tal, e agora eu estou decepcionado, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a fé. E por quê? Porque nós nos focamos apenas no sonho, nas coisas que nós queremos agora. Você imagine se José já tivesse desistido na primeira. Imagine se José já tivesse, poxa, o Senhor falou, o Senhor me mostrou, e agora olha o que está acontecendo. Agora, há alguns sonhos da nossa vida que não são de Deus. Você há de concordar comigo. Se você já passou dos 40 anos e jogava futebol na escola, né, e tinha um sonho aí de ser um jogador de futebol, um jogador da seleção, deixa eu dizer algo para você. O Tite não vai ligar para você, te chamar, tive uma revelação de Deus aqui agora, acho que chegou a hora de você entrar no seu destino, já passou. Existem certos sonhos que não são de Deus. São sonhos de infância. Em algum momento eles precisam ser abandonados. E assim como existem alguns sonhos de infância, como esse, claro, que é óbvio, né, que eu já expliquei para vocês, existem alguns sonhos que você carrega, que talvez não sejam sonhos de Deus. E aí você fica insistindo, e é como se um homem com mais de 40 anos, que nunca jogou futebol profissionalmente na vida, esperasse receber uma ligação do técnico da seleção brasileira para jogar uma Copa do Mundo sem nunca ter se apresentado. Existem coisas que são óbvias, querido, diante de nós. Portanto, revise a tua vida. Quais são as coisas que você tem perseguido e martelado, que talvez não sejam de Deus, são como se fossem sonhos de infância, que devem ser abandonados para que você entre na maturidade. Agora, como é que você sabe que um sonho é de Deus? Essa talvez seria a maior pergunta. A única maneira de você saber se um sonho é de Deus ou não, é passando mais tempo com ele. Moisés, será que eu tenho que entrar na terra prometida? O Senhor me levantou? O Senhor me tirou de príncipe do Egito, o Senhor me colocou à frente de um povo mais de 2 milhões de pessoas. É óbvio que eu vou entrar na terra prometida. Olha tudo que eu passei, abrimos o mar vermelho, 10 pragas, né? Vem comida do céu. Poxa, como Deus não vai deixar eu entrar na terra prometida? Eu preciso passar mais tempo com Deus, para saber se o sonho que eu tenho é realmente dele ou não. Não existe outra forma, querido. O primeiro ponto é: Deus tem um sonho para você. Agora, para você saber qual é o sonho de Deus, a única maneira é passar mais tempo com Ele, falar com Ele face a face. Deus tem um sonho específico e emocionante para você. Amém? Agora, o que você faz quando você tem esse sonho? Você tem certeza que é de Deus? O segundo ponto: não se gabe do seu sonho. Talvez essa palavra nem se use mais tanto, né? Mas não conte vantagem a respeito do teu sonho. O verso 8 vai nos dizer aqui que seus irmãos lhe disseram assim, então você vai reinar sobre nós, você vai governar sobre nós. Quando a gente olha assim, nossa, esses irmãos aí não estão com nada, né? Os invejosos, olha aí. Se você não puder lidar com o seu sonho, você não vai poder lidar com o seu destino. Nós vamos perceber, querido, que José,
ele tinha muitas coisas a serem trabalhadas. E a Bíblia fala que José traz um relato ruim. José tinha 17 anos, era novinho, vamos dar um desconto para ele em algumas coisas. Mas ele era dedo duro. Sabe aquele irmão, você que tem mais de um irmão, você já passou por isso, né? Quem é que fez isso? Foi ele. Sempre tem um lá em casa, não vou falar da minha, né, para não acusar os que podem estar aqui presentes, mas sempre tem um que foi ele que fez, foi ele que quebrou, foi ele que fez aquele outro, e às vezes nem foi, né, ele fala que foi só para ver você apanhar depois. José era esse daí da casa, ele era o dedo duro. A Bíblia fala que antes dele ter esse sonho, antes do sonho chegar, ele já falava ao seu pai a má fama dos seus irmãos. Pai, tá vendo fulano lá, ó, deixou a ovelha tal fugir. Tá vendo, olha, ele falou que ia cuidar, não cuidou coisa nenhuma. Então já existia algo ali. José já não era assim aquele santinho, ele já tinha o dedinho assim apontado em riste, ele já se achava superior aos outros. Ei, eu faço as coisas certas, papai gosta de mim. E de fato Jacó tratava ele com diferença em relação aos outros irmãos. E eles foram percebendo isso. Agora você perceba, se você tivesse um irmão, um parente, um amigo lá no trabalho, que além de ser o queridinho do papai ou do chefe, ele ainda ficasse contando vantagem. Você imagina conviver com uma pessoa assim? Você já conviveu com alguém assim? Se ele estiver do teu lado, fique quietinho, né? Querido, imagine como é que isso foi acrescentando. Agora, se você ficar orgulhoso a respeito do teu sonho, você não vai pisar no teu destino. O fato é que José não se aguentou, e 3 vezes nós vamos ver aqui que ele contou. 3 vezes ele abriu o bocão dele, e eu imagino que não foi assim, gente, na humildade do espírito, quero compartilhar algo com vocês. Imagina aquele que já era o favoritinho, aquele que já se considerava, não, eu que vou comandar todos esses meus irmãos aí, eles fazem um monte de coisa errada, sou eu que vou ganhar. Ele chega assim, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. De repente foi até depois um dia que eles ficaram implicando com ele, porque a Bíblia fala que eles não conseguiam mais tratar ele amigavelmente. De repente num dia desse que eles estavam ali discutindo com ele, ele falou assim, deixa eu contar um negócio para vocês então, já que vocês estão se achando aí. Tive um sonho, vamos lá no campo, aí 12 feixes, 12 filhos, e o feixe de vocês se curvava, tá, perante mim. Tá legal? Nós não temos aqui a entonação daquilo que José falou, mas pelo contexto aqui nós podemos imaginar. Era uma falha no caráter de José que precisava ser trabalhada, porque se eu não consigo lidar com um sonho, eu não posso lidar com o meu destino. Querido, quais são os sonhos que Deus tem colocado no teu coração? Você já falou, ou já caiu na tentação de se gabar do seu sonho para as outras pessoas? Poxa, olha o que Deus falou para mim, ou olha o que eu tenho, olha o que eu estou conquistando, olha o lugar que eu estou indo, olha, você tem sonhos menores, seu sonho é muito pequeno, sabe, você tem que sonhar grande, querer equalizar os sonhos dos outros com os teus. Querido, quando você sonha o sonho de Deus, não existe sonho maior para você sonhar. Você tem um sonho, mas chegou outra pessoa para você e fala assim, não, teu sonho é muito pequeno, você tem que pensar assim, assado, ó, se o teu sonho não for de Deus, entra na do cara mesmo. Aí você tem que entrar mesmo. Agora, se o teu sonho for de Deus, você não se preocupa quando as pessoas falam que o teu sonho é pequeno, que o teu sonho é menor, que o deles é melhor. Porque se o teu sonho é de Deus, não há dúvida no teu coração que Deus tem o maior sonho possível para a minha vida. Você crê nisso? Por isso, querido, tira essa insegurança de lado. Nós vivemos em um mundo que todo tempo é isso que nós ouvimos. Você tem que pensar grande, você tem que pensar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. É claro que você tem que batalhar, é claro que você tem que criar metas e correr atrás das coisas, mas ei, se você correr atrás das coisas porque o teu coração acha, porque a tua mente acha, a Bíblia chama isso de correr atrás do vento. Ela chama isso de sonho de tolo. O que adianta o homem, parafraseando, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Portanto, eu não estou falando para você não correr atrás de metas, mas, querido, eu estou falando para você submeter aquilo que você chama de metas, aquilo que você chama de objetivos de vida máxima, prioridade de vida, para ver se é da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, você vai estar sonhando um sonho de tolo. Você vai estar fazendo coisas que não seriam necessárias fazer. Agora vem uma notícia boa aqui. Quando você está diante do caminho do Senhor, você não repete no teste, você não reprova no teste. Você refaz. Sabe, quando nós somos filhos de Deus, Deus não simplesmente coloca lá 0 para você, nota 0 para você, vai você sentir um nada. O que Deus faz? Deus faz você repetir o teste. E repetir o teste até quando? Até quando você passar.
Lembra do povo do deserto? Ficaram lá 40 anos, repetindo. Não deu, vem uma próxima geração aí, mas eles vão passar. E a próxima geração temeu a Deus, agora eles podem entrar na terra prometida. Você entende isso? Então, olha, se algumas coisas que você está vivendo hoje, repetidamente, não é Deus te dando uma nova chance. Não é Deus querendo te mostrar, ei, tá vendo esse teu caráterzinho aí? Tá vendo essa tua soberbinha aí? Ei, precisa parar com isso. Se o orgulho está no teu coração, ele vai se manifestar de diversas maneiras. Veja se isso não se aplica a você. Ah, mas essa mensagem era para aquele meu irmão, para aquele meu tio. Então depois manda o link para ele, mas agora essa mensagem é para você. O orgulho sempre quer ser ouvido. Ah, eu tenho que ter a última palavra. Não, o orgulho sempre quer ser ouvido. O orgulho sempre tem que responder. Eu não posso deixar ele ir embora sem essa minha informação que pode mudar a vida dele completamente. Cuidado. O orgulho sempre quer dar uma opinião. O orgulho não consegue ficar quieto numa situação. Mesmo que ele veja algo errado, ele não consegue ficar quieto. Perceba que existem situações que você precisa se impor, você precisa colocar. Mas olha se isso aqui não é um padrão na tua vida. De imposição. Que eu estou enfatizando a palavra sempre, não eventualmente. Sempre tem que dar opinião. O orgulho sempre interrompe. Porque o que ele tem para dizer é sempre mais importante que o dos outros. Essas coisinhas simples aqui, querido, apenas revelam aquilo que está no nosso coração. Você que consegue chegar numa roda de pessoas novas, está ouvindo muitas coisas e ter vontade de dizer um monte de coisa e ficar quietinho? Você consegue chegar numa roda de pessoas novas e não dizer quem você é, os teus feitos, falar sobre aquilo que você fez ou o que você pretende fazer? E está tudo bem se você não tiver uma oportunidade como essa? Sabe, nós vemos aqui que José, ele tinha orgulho antes do sonho. Então Deus precisa passar. Deus deu sonhos ao seu coração. Ele quer te levar a um destino. Mas se tiver orgulho no teu coração, você não vai conseguir chegar lá. Sabe, você vai se aproximar, mas nunca vai dar certo. Talvez para muitos de nós, se nós não aprendemos a controlar a nossa língua, nunca vamos chegar no nosso destino. Querido, isso é difícil, né? Que todos nós nos incluímos nisso. Mas se você não aprender a controlar a língua, você nunca vai cumprir o destino de Deus para a tua vida. Às vezes pode ser até para falar do sonho de Deus. Você bate nos outros da maneira errada. Às vezes, mas estou evangelizando. Não, você está incomodando mesmo. Você não está falando de Deus, você está se tornando ali uma pessoa que fica ali alfinetando. Ei, não é o poder da tua palavra que pode transformar uma pessoa. É o poder do Espírito Santo. Eu não estou falando para você não pregar, não falar. É claro que nós temos que falar isso. Mas eventualmente nós falamos por nós. Não, mas é o sonho de Deus, ele precisa ouvir, ela precisa ver. Mas quem disse que é através de você? Nós temos que falar da palavra em tempo e fora de tempo, claro. Mas nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sábios em tudo isso. E o problema não está no falar em si. Você tem que falar de Deus, o problema está no coração. O problema de José não estava em ficar se gabando, meu sonho é melhor. Eu tive até um sonho que o pai e a mãe iam se curvar diante de mim. O problema não estava no que José estava falando, porque o que ele estava falando era certo. Não ia acontecer isso que ele falou? Sim ou não, meu amado? Claro que ele ia, tudo que ele falou estava certo. Mas por que deu errado? Não era vontade de Deus que ele ficasse se gabando naquele momento. Mas Deus permitiu. A Bíblia diz que eles odiavam pela maneira com que ele falava de si mesmo. Eles odiaram pela maneira com que ele disse as coisas. Agora, Deus pode te dar um grande sonho e na sequência trabalhar humildade na tua vida. Isso pode acontecer. Deus te dá um grande sonho, Deus te dá uma grande promessa e ao invés de sair na segunda-feira pulando e falando para todo mundo, nossa, agora tudo vai dar certo, tudo vai abrir. Ei, abre os teus olhos. Porque na sequência talvez Deus vai trabalhar humildade no teu coração. Deus tem permissão para entrar aí e trabalhar a humildade? É possível que você esteja frustrado com o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Porque não está acontecendo na tua vida. Porque talvez existe um orgulho aí dentro. Porque talvez existe um ciúme, uma inveja que não deveria existir. Por que você não pode se alegrar com o sucesso dos outros? Por que você não pode se alegrar que o outro lá comprou um carro melhor? Por que você não pode se alegrar que o outro conseguiu finalmente comprar a casa própria? Ou que ele conseguiu uma promoção? Ou que ele conseguiu viajar para aquele lugar e você não? Por que você não pode se alegrar com isso? Quando a gente não consegue se alegrar, querido, existe orgulho no nosso coração. Enquanto eu não trabalhar com orgulho, eu não vou chegar ao meu destino. Agora, Deus usa sonhos para falar contigo, você crê nisso? Mas guarde isso. A sua resposta aos sonhos é o que vai determinar se você vai chegar no teu destino ou não. Deus usa sonhos e as suas respostas para trabalhar. A sua resposta ao sonho para trabalhar na sua vida.
Entende que Ele só não te dá o sonho para você chegar lá, mas Ele dá como é que você vai responder agora que eu te dei esse sonho. Como é que você vai se portar diante dos outros agora que eu te dei esse sonho. Agora que eu comecei a prosperar a tua vida. Agora que eu comecei a alinhar a tua casa, os teus familiares. Como é que você vai? Você vai olhar para os outros com desdém? Como é que você vai fazer? José era um filho que tinha o favor do pai. Você tem o favor de Deus? Amém. Agora, como é que eu respondo a esse favor de Deus? Será que eu não ajo muitas vezes como uma criança mimada? Ai, papai gosta mais de mim do que de você. Talvez é tão simples e tão bobo, mas nós temos atitudes adultas que querem dizer exatamente isso. Oh, Deus, deve ter alguma coisa errada na tua vida, porque eu estou no mesmo lugar que você, ouvindo as mesmas coisas que você, e Deus está me ajudando, Deus está me prosperando, Deus está me curando, Deus está dando um monte de coisa para mim. Deve ter alguma coisa errada com você. Isso é aquele filho mimado que começa a agir de acordo com o que José estava agindo. Agora, seja honesto, não responda em voz alta. Tem algum problema de orgulho na tua vida? Em algum momento você se sente obrigado sempre a dar a última palavra, a dar opinião, a interromper as pessoas, ou não se alegrar com a prosperidade dos outros, ou não se contentar em chegar num lugar, não ser reconhecido, não receber o valor que você acha que deveria receber? Tem orgulho aí dentro ou não tem? Orgulho é a barreira número 1 para alcançar o seu destino, querido. E o último dos pontos, qual é a solução? Lide com a raiz do orgulho. Não tem como eu chegar ao meu destino se eu não lidar com a raiz de orgulho. E a chave aqui prática é: aprenda a falar menos e servir mais. Aprende a falar menos e servir mais. José, volta e meia estava lá e contava ao pai a má fama deles, e contou aos seus irmãos, depois contou de novo, 3 vezes, ele contou coisas no momento errado, coisas que às vezes eram certas, que era o sonho, ia acontecer, mas no momento errado, da maneira errada. Então, ainda que você tenha um sonho, de repente está na hora de falar menos e começar a agir mais, a servir mais. Não se vanglorie das coisas que Deus tem te dado, do contrário você nunca alcançará. Você acha por quê que muitos pregadores, muitas pessoas famosas caíram na fé ou deram um péssimo testemunho? Porque tomaram a glória para si. Eu sei, eu sou um bom pregador, eu sou um ungido de Deus, eu carrego a presença de Deus, eu sou o cara, eu sou aquilo. No momento em que você se orgulha, a presença de Deus cessa. No momento em que você se orgulha, você toma o lugar de primazia, Deus fica em segundo e Ele não consegue mais falar com você. E você começa a andar aonde? Na velha prática, naquilo que você acha que dá certo. No momento que eu sei tocar, eu sei falar as palavras certas, não interessa se aquela música na semana passada tocou profundamente as pessoas, se você repetir ela com as mesmas palavras, do mesmo jeito, sem a unção de Deus, sem o devido à humildade, nada vai acontecer. Ou talvez pior, algo aconteça. E seja puramente emoção, e você tenha o falso julgamento que aquilo ali é Deus agindo na vida das pessoas. Quantas vezes acontece isso, querido? Em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos estados, em muitas reuniões supostamente cristãs. Olha, céu na terra, a presença de Deus na terra, não é só emoção. São pessoas chorando porque estão emocionadas. São pessoas chorando porque tiveram só as emoções tocadas e o coração não muda. Como é que eu sei disso? Porque na segunda-feira os hábitos continuam os mesmos. É impossível o Espírito Santo entrar dentro de você, é impossível você sentir a presença de Deus em você e os teus hábitos não mudar. É impossível o teu caráter não ser trabalhado ao longo do ano se você tem a presença de Deus. Se você não tem a presença, se isso não acontece, não é a presença de Deus, portanto, emoção humana. O grande perigo é nós colocarmos isso é a unção de Deus, isso é a presença de Deus para emoções humanas, para palavras humanas. Sabe, se tudo isso que eu estou te falando não te levar a uma mudança de comportamento e de caráter, não adiantou de nada. Fica na tua mente como uma mera informação, e você não deveria nem se chamar cristão e proclamar, eu sou um cristão, sou um filho de Deus, porque não é. A presença de Deus transforma a nossa vida. Não significa que você é o santinho e o perfeito, mas significa que a Bíblia diz que você está indo rumo à estatura do homem perfeito que é Ele. Eu não vou ser perfeito nessa terra nunca, mas eu caminho em um caminho de santidade que me leva a viver de glória em glória, aonde eu entendo que as velhas coisas já passaram, tudo se fez novo, e agora o meu pensamento, o meu julgamento, o meu crivo não é mais o que o mundo diz que é o que Deus diz que é. Isso significa que ano após ano eu ainda tenho algumas dificuldades em muitas áreas, mas o meu caráter vai sendo transformado. O que a Bíblia nos ensina? Quem rouba não rouba mais, quem adultere não adultere mais.
Em um dado momento, Paulo vai citar à igreja que eles toleravam um incesto dentro da igreja. Ele manda apartar essas pessoas e ele repreende quem? A igreja. Vocês não devem tolerar isso. Isso não pode ser normal. Não significa que nós devemos segregar pessoas, querido, mas nós não podemos aceitar que nós estejamos diante de Deus e o nosso caráter continue o mesmo. Do contrário, nós desprezamos tudo aquilo que Jesus fez. Agora, eventualmente nós precisamos parar de falar. Parar de falar quão talento você tem. Eu já conheci várias pessoas assim, eu tenho certeza que você já conheceu, que é difícil conversar com ela. Você começa a conversar com ela, ela fala assim, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou o cara e tal, e aquela coisa, não, porque eu já participei de tal coisa, sabe aquele evento? Eu que ajudei a programar, sabe aquela outra coisa lá? Não, fui eu que ajudei a fazer, não, olha, lá no passado nós fizemos assim, lá onde eu trabalhava era assim, assado, ai, poxa, é tão bom, tipo assim, desprezando o lugar onde você está, ou se gabando. Você já conheceu muitas pessoas assim, eu tenho certeza que eu poderia citar muitos exemplos. O problema é esse, talvez você seja uma dessas pessoas sem saber. Você não precisa falar toda hora a respeito daquilo que você fez para dizer para os outros quem você é. Deixa eu falar para você com quem que você está falando. Aí você dá o teu currículo. Ou deixa eu falar para você com quem que você está falando, para saber qual é os encargos que agora eu tenho e aonde eu vou fazer, qual é o título que eu acabei de receber. Não se gabe do seu chamado. Não se gabe dos seus dons. Não se gabe dos teus talentos. Identifica a raiz. Ei, existe uma raiz do orgulho. Agora, por que o orgulho continua sempre aparecendo? Eu trabalho. Estou na igreja há tanto tempo e aí volta e meia escapa, assim, eu fico me achando em algumas coisas. Porque o orgulho, meu amado, não é uma árvore que você tem que podar. Vou cortar uns pedaços aqui, vou deixar de fazer só isso aqui. O orgulho é uma árvore que precisa ser despedaçada. Ele tem que ser arrancado lá na raiz. Não pode ficar nada para nascer de novo. É um machado usado lá na raiz. Você não tem um problema com a boca se você fala demais. Você tem um problema com o coração. Que problema é esse? Insegurança. Insegurança é a raiz do orgulho. Insegurança é a raiz do orgulho. Ela pode ser travestida de várias coisas. Desde esse cara que chega e se acha que quase ninguém gosta, até aquele que é humilde demais. E eu me encaixo nessa categoria aí. Durante muitos anos na minha vida, quando eu comecei a tocar, principalmente na igreja, lá em Curitiba, gente, eu tocava tão baixo, por quê? Eu tinha medo de errar. Os outros não podem ouvir o que eu tocava, eu comecei a aprender, eu ficava lá escondidinho, né? Minha esposa está aqui, ela acompanhou o início da minha trajetória, e eu pegava as músicas, mas eu tocava tão baixo. Isso poderia ser travestido, não quero me aparecer. Não preciso me sobressair diante dos outros. Mentira, isso eu fui descobrir mais tarde, né? Sabe o que era isso? Orgulho travestido de humildade. Eu não queria que os outros percebessem o meu erro. Eu não queria que os outros olhassem e pensassem, aquele guri ali não sabe, aquele guri lá fica sempre errando, nem sei se eu errava tanto assim ou não, mas eu me escondia atrás da insegurança. Durante muito tempo eu tive a oportunidade de traduzir irmãos que vieram de fora, né, interpretar irmãos que vieram de fora em inglês, e durante muito tempo eu não fiz. Não fiz por humildade, não estudei o suficiente, não sou tão fluente assim em inglês. Não era isso. Era vergonha de chegar lá e de repente falar alguma coisa errada, ou estar diante dos outros, não falar. Eu relutei durante muito tempo para pegar algo como isso aqui para falar diante das pessoas. Não era que, não preciso, Deus não precisa que eu esteja lá na frente. Deus pode me usar aqui, né? Mentira, isso é orgulho. Eu não queria passar por erro, eu não queria fazer alguma coisa errada. E sabe o que aconteceu? Muitas vezes, depois que eu comecei a falar de Deus e atrás do microfone, fiz coisas erradas. Pisei na bola, eu falei algo que estava fora de contexto, bati o microfone na boca, um monte de coisa que acontece fora, não funciona o microfone, você tropeça, você derruba as coisas. Por quê? Eu estou mais preocupado com a minha identidade, que os outros vão pensar, do que Deus quer fazer. E durante muitos anos Deus veio trabalhando comigo. Hoje eu estou aqui, sou pastor aqui em Porto Belo, assumi essa igreja aqui em agosto de 2019. Mas Deus já me chamou muito tempo antes. E eu tive que ter o meu orgulho travestido de humildade trabalhado há muito tempo. Hoje as pessoas me conhecem, elas falam comigo, às vezes até muitas me trazem muitos elogios e muitas coisas, mas hoje talvez hoje é o dia que eu estou preparado para ouvir essas coisas. Por quê? Porque nada disso agora entra no meu coração, nada disso acrescenta a minha identidade, porque eu sei
que tudo vem dele. Você entende? Mas nem sempre foi assim. Se você não deixar Deus trabalhar no teu caráter, principalmente a respeito do orgulho, querido, você nunca vai chegar no teu destino. Porque o que a Bíblia diz? A boca fala do que está cheio o coração. A boca revela o que tem no coração. Tem um outro texto lá em Mateus, né, que as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Insegurança e orgulho são duas pernas. Você caminha, eu sou inseguro, por isso eu me orgulho. Eu sou inseguro, por isso eu tento me colocar como humilde, mas de fato eu não quero. Não vive em cima disso, querido. Nós nunca venceremos o orgulho até que nós tenhamos lidado com a insegurança. E a última coisa aqui, guarde isso: inferioridade e medo de rejeição são raízes de orgulho. Se você tem medo de ser rejeitado, você tem orgulho no coração. Não vou falar porque pode ser que eles não gostem de mim. Orgulho. Não vou assumir esse PG, ou não vou fazer essa oração aqui na frente das pessoas, ou não vou tomar a frente disso porque você coloca um monte de desculpas. Se a resposta de fato é medo de ser rejeitado, medo que os outros, que você não agrade todo mundo, medo de que eles vão pensar diferente de mim, isso é orgulho. Precisa ser arrancado pela raiz. Você quer deixar Deus trabalhar no teu coração? Se coloque em pé, por favor, então. Onde é que está a tua identidade? Está em Deus ou está nos teus sonhos? Olha o que eu fiz. Se você está sentado numa sala e ninguém repara em você, você sai de lá, tão triste. Existem momentos que nós precisamos nos impor, uma entrevista de emprego, em uma situação lá dos negócios, você precisa falar que de fato é. Mas quando não há necessidade, será que você sempre tem que sair dos lugares, daquela roda de amigos ou familiares, com uma palavra? Eles têm que afirmar, eles têm que ver quem eu sou. Eles têm que ouvir a minha opinião por causa do que eu fiz, olha como eu sei. Cuidado, orgulho. Enquanto você não conseguir entrar em um lugar como esse, ficar lá sentadinho, ninguém reconhecer os teus méritos, as suas forças, você sair, está tudo legal, o orgulho precisa ser trabalhado no seu coração. Não deixe isso escondido, querido. Você nunca passará no teste de orgulho, até que você possa passar despercebido e estar contente. Despercebido às vezes na igreja, despercebido no pequeno grupo, despercebido no teu trabalho. Se concentre em servir. Você jamais passará despercebido por quem realmente tem que te olhar, que é Deus. Ele tem a capacidade de te promover no teu trabalho. Trabalhe, como a Bíblia nos ensina, fazei tudo como se fosse para o Senhor. E tenha certeza que você não vai precisar ficar se gabando para conseguir a tua promoção. Você não vai precisar ficar se gabando para vender mais uma mercadoria, um negócio, um apartamento, sei lá o que você trabalha, você tem que vender. Se concentre em servir a Deus. Se concentre em conhecer mais a Ele. Ele vai te promover. Ele tem a capacidade de colocar os melhores negócios diante de você, porque o sonho dele para você é maior. O destino que Ele tem para você é muito melhor do que aquele que você acha. Você quer deixar Deus trabalhar no teu coração? Feche os teus olhos aí então. Como é que você lida com o orgulho e a insegurança? Saiba que você é filho do Rei. Não há informação mais importante que você precisa se apegar. Diga assim: Deus, trabalhe na insegurança que eu tenho. Me mostre o quão maravilhoso é ser filho do Rei. Me mostre, Pai, lida com a minha insegurança, Senhor, que eu não tenha mais necessidade de me impor, que essa necessidade que eu tenho de ficar falando de mim, ou de que os outros saibam quem eu sou, ou me dê valor suficiente, Pai, que eu encontre essa realização, como Moisés encontrou na Tua presença, Senhor. Pai, lida com o meu orgulho. Lembrar que eu fui adotado, cuida do meu orgulho. Eu fui adotado por Deus. Eu era um filho ilegítimo, estava lá fora, não tinha o que comer, o que vestir, onde dormir. Eu vivia como um plebeu no meio da multidão, mas o rei do castelo, Ele não só olhou para mim lá de cima, Ele veio, Ele se vestiu como eu, Ele passou pelas mesmas situações que eu. Ele me trouxe para a família dele, Ele me limpou, Ele me deu uma roupa bem bonita, bem limpa, Ele me colocou diante de um banquete, de uma refeição extraordinária, e Ele falou que dali por diante eu teria o privilégio de ser chamado filho dele e herdeiro de tudo aquilo que Ele tem. Pai, nos lembra que ser filho do Rei lida com a nossa insegurança.
que sermos adotados cuida do nosso orgulho, Pai. Oh, Espírito Santo, trabalha e arranca essa raiz de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Antes de eu terminar aqui, deixa eu responder uma pergunta que eu falei que eu ia responder para você. Por que é que Deus deu um sonho para José aos 17, se ele só ia ser concretizado aos 30? Porque Deus precisava trabalhar o coração de José antes de chegar ao destino. E a maneira de trabalhar o coração de José era dando um sonho para ele, no coração orgulhosinho dele, aos 17 anos. Deus vai te dar sonhos talvez bem antes do que ele falou que iria concretizar, para que o processo comece quando? Hoje. Hoje começa o processo de Deus arrancar toda e qualquer raiz de orgulho que houver no nosso coração como igreja verdade, aqui em Porto Belo, lá em Curitiba, que nos acompanha agora, em todos os lugares que as pessoas estão. Hoje começa esse processo conosco, tirar e remover. Nas próximas semanas, semana que vem nós vamos ver o teste do poço. Nós vamos ver tantas coisas, tantos testes que Deus precisa trabalhar. Essa semana reflita, entre lá no aplicativo do YouVersion, procure lá do sonho ao destino, acompanhe os pontos, reflita de novo, ore, peça para que o Senhor arranque tudo aquilo que não deveria estar lá, para que nós possamos chegar ao destino que Deus tem para nós como igreja. Qual é o tamanho que vamos chegar como igreja? Não importa, importa que nós venhamos a servir o Senhor hoje, e o tamanho é Ele que vai definir. Ele já nos deu promessa.